Graça e paz, igreja. Glória a Deus, a chuva deu uma trégua na hora certa. Coloque-se de pé, abra sua Bíblia. Em Mateus 15, nós vamos ler os versos 8 e 9. Mateus 15, 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por esta oportunidade e clamo a ti, Senhor, dá-me graça para cumprir a tua vontade mais esta noite. Que tudo o que eu disser, Senhor, seja movido pelo teu Espírito. Que tudo o que eu disser a partir de agora seja tua vontade, ó Deus. Que aquilo que for proveniente do meu coração sequer me chegue à boca. Que o Senhor nos ajude mais esta noite a te ouvirmos e entendermos a tua vontade para nós, Pai. Por isso já te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O tema que nós vamos falar esta noite, eu vou dizê-lo a você da mesma forma como eu o ouvi do Senhor. Eu sou teu Deus, não teu Noel. Muito oportuno tudo que o pastor estava dizendo aqui esta noite. Eu estive observando algumas coisas há algum tempo e eu não sei se você já percebeu, mas ultimamente tudo que um dia foi exclusivo de crente se tornou comum. São coisas normais. Todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo canta. Hoje em dia é muito normal você ver, por exemplo, alguém colocar um versículo nas suas redes sociais, um salmo, uma canção gospel, e ela põe isso num story, e no seguinte ela está numa balada dançando funk, no próximo ela está com um copão, e no próximo ela está pondo um outro versículo. Ou colocando uma foto e dizendo que ela tem muitas bênçãos, né? Se tornaram coisas normais. As pessoas falam de Deus, todas elas falam de Deus como quem tem intimidade, realmente conhece Deus. Não, Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar, Deus está comigo. Mas é interessante que essas pessoas falam muito de Deus como sendo seu Deus, sem ter nenhuma vontade de buscá-lo, de saber a sua vontade, de conhecer o que a sua palavra diz. Todas elas amam a Deus, mas não querem conhecê-lo de verdade, não querem obedecê-lo de verdade. A grande verdade é que, mesmo falando muito de Deus, essas pessoas fizeram de si mesmas o seu Deus. Quando elas falam de Deus, elas não estão falando realmente de Deus, ainda que pareça que elas estão falando. E elas atribuem a si mesmas as suas conquistas, as suas bênçãos. Deus, na verdade, se tornou ao mundo um amuleto. É bom falar de Deus, parece que atrai melhor as coisas. É bom falar que Deus vai abençoar, é bom falar que Deus vai curar, é bom desejar Deus te abençoe. Tudo isso se tornou normal. Por quê? Porque as pessoas necessitam de algo a que se apegar. Porém, isso é uma busca por algo que me supra um vazio, não um desejo verdadeiro de conhecer a Deus, não um desejo verdadeiro de entender a vontade de Deus. Eu estava conversando com alguém há algum tempo e essa pessoa estava ali contando de doenças que estava descobrindo e dores. E no fim de tudo ela disse, não, mas eu creio que Deus tem um propósito, sempre Deus tem um propósito. Mas não é alguém que busca a vontade de Deus, não é alguém que lê a palavra do Senhor. Não é sequer alguém que pode se chamar cristão. Mas ela crê que Deus tem um propósito. E no outro momento,
ela falava sobre festas e o quanto é bom estar nas festas. E ela disse, então, não é pecado a gente estar nas festas. Ruim é se a gente estiver lá fazendo mal para as pessoas. Mas se a gente está lá se alegrando e curtindo e vivendo, não tem problema. A pergunta é, como essas pessoas chegam à conclusão do que é pecado ou não, sem sequer conhecer a Deus, saber, buscar a vontade dele? Ou então, como é comum você ir em festas de aniversários, e algo que para mim, pelo menos anteriormente, era coisa de crente. Começou a cantar aquelas músicas, o fulano será abençoado, você sabe que é crente. Ou no fim do parabéns, a pessoa bota lá um glória, glória, um aleluia. Eu não sabia nem cantar, eu falava, é crente, certeza que é crente. Mas hoje, isso é tão comum que qualquer festa de aniversário que você vá, a pessoa pode ser ateu, ela pode ser espírita, ela pode ser católico, não importa. Eles vão cantar. Por quê? Porque eles querem ser abençoados. Eles querem viver bem. Eles querem saber que em algum lugar do mundo, do planeta, do sistema, existe alguém olhando por eles, os guardando, os protegendo. Eles querem saber que os seus filhos vão estar lá no meio do parabéns, mas o povo que está ali vai desejar bênção sobre a vida deles. Existe uma carência, mas é interessante que não existe vontade de conhecer a Deus. Existe um desejo de estar em paz, estar bem, estar feliz. As pessoas fizeram de Deus o seu Noel, porque é isso que elas dizem. O importante é você amar as pessoas. O importante é você cuidar das pessoas. O importante é você não fazer o mal ao outro. E aí parece que Deus, na verdade, é um bom velhinho observando você. Se você for um bom menino, não fez mal para ninguém, não desobedeceu seus pais, não destratou ninguém, então o Senhor vai te abençoar. Mas se você for mal, fez coisas ruins aos outros, então no Natal você não vai receber o seu presente. Parece que Deus está apenas nos observando para ver se nós vamos receber algo dele ou não. Fizemos de Deus Noel. A imagem que se tem de Deus é essa, de um bom velhinho amoroso que quer nos abençoar, ele quer nos presentear. Porém, tudo o que nós precisamos fazer é ser bons, amar as pessoas, amar o seu próximo. Isso basta. Mas o mais triste de tudo isso é que isso não é exclusividade do mundo. Muitos de nós estão dentro da casa do Senhor pensando da mesma forma, enxergando o Senhor, o nosso Salvador, como um bom velhinho que apenas está buscando formas de nos presentear e de nos abençoar. Deus não está preocupado com isso ou com aquilo. Deus não quer saber das minhas vestes. Deus não quer saber disso. Deus não quer saber o que eu faço. O que importa ao Senhor é que eu ame e ame o meu próximo. É suficiente que eu venha aos cultos. Porém, eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso ler, eu não preciso conhecê-lo, porque o Senhor está dentro de mim. Essa energia que eu sinto dentro de mim é Deus. Isso é suficiente. Eu aconselho você a não cair nessas mentiras. Todas elas são mentiras. Não é exatamente assim que as coisas são. Nós vamos ler alguns versículos que nos expõem exatamente isso. Êxodo 23, e nós vamos ler do 20 ao 23. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar a um lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos, adversário dos seus adversários.
O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. É tudo que todo mundo quer. Um Deus que me guarde, me proteja, me abençoe, que quem me fizer mal, fez mal a ele. Mas perceba que o Senhor diz: se você ouvir atentamente tudo que ele disser e obedecer. Não é apenas você, ai Senhor, eu amo o Senhor, então o Senhor agora fica comigo. Não é apenas o seu desejo ou o quanto você ama as pessoas, o quanto você é bom. É exclusividade de quem ouve atentamente o que ele diz e obedece. Deuteronômio 5, 29. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Disposição para temer-me e obedecer todos os meus mandamentos. Deus não está sentado com um saco de presentes esperando olhar e ver em você um bom menino, bondoso, gentil. Ele está esperando olhar para você e ver alguém que tem disposição para temê-lo e obedecê-lo em todos os mandamentos. Cumprir a vontade dele em todo tempo. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Ah, mas é porque eu amo a Deus. É porque eu sou bom, eu amo meu próximo. Não é um mandamento que eu ame a Deus e o meu próximo? Ele não resumiu todos os mandamentos nisso? O Senhor deseja obediência e submissão. Para Ele, isso é melhor do que qualquer sacrifício que você puder fazer. De nada serve você sacrificar, você fazer 1001 declarações de amor ao Senhor e não obedecer. Então nós nos tornamos tão vazios e mentirosos quanto os que estão lá fora, que dizem coisas belas ao Senhor, que dizem o quanto Deus é bom, que dizem 1001 coisas a respeito dele, como se o conhecessem, e na verdade, o Senhor não os conhece. Eles até podem falar que conhecem o Senhor, mas o Senhor não os conhece. Cuidado para que você não se torne um deles, tão semelhante a eles, que acha que o Senhor está buscando de você a sua bondade, o quanto você faz pelos outros, o quanto você ama os outros, e na verdade Ele está dizendo: eu espero a sua obediência, a sua submissão a tudo que eu disser, a todos os meus mandamentos, que você esteja disposto a me ouvir e me obedecer em tudo. É isso que o Senhor busca de nós. João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Não existe nenhuma outra passagem na Bíblia onde diga: se vocês me amam, vocês farão. Se vocês me amam, vocês irão. Se vocês me amam... A única coisa que ele diz: se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos, tudo que eu disser. Para o Senhor, a sua maior demonstração de amor a Ele é a sua obediência. Você pode fazer o que quiser. Nenhuma das suas palavras tem mais poder, mais demonstração de amor ao Senhor do que a sua obediência. Aquele que obedece verdadeiramente ama ao Senhor. João 21, nós vamos ler os versos 15 ao 17. São muitos os versículos que nos expõem a única vontade do Senhor para nós.
o quanto o Senhor cobra de nós obediência. Ele não nos cobra fazer coisas que aparentem ao mundo. Ele não diz para você ser uma alma caridosa e sair por aí salvando o mundo. Ele diz: obedeça. Tudo que eu disser. Muitas pessoas andam por aí dizendo e compartilhando versículos que o Senhor está conosco. Chega a ser engraçado às vezes. Dizendo que o Senhor abençoa os que são seus e por aí vamos. Porém, nenhuma delas se lembra ou sequer sabe a quantidade de passagens bíblicas onde o Senhor diz: obedeça, obedeça, obedeça. É isso, é simples. Porém, o grande problema, e aí nós entramos em tudo que o pastor estava falando. Nós somos bons de boca. Nós somos rápidos a nos manifestar, a falar: tamo junto, é isso, eu amo a Deus e eu vou fazer. E nós vamos aprender essa noite que não é isso que o Senhor espera de nós. Precisamos aprender a controlar a nossa boca, porque é pelas nossas próprias palavras que nós nos amarramos e por vezes caímos. 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas? Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus havia lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Eu não quero entrar aqui em etimologia das palavras, nem dizer se o que Jesus estava falando era de um amor e Pedro está falando de outro, nem entrar no quesito da história em si. O que eu quero é que você pense no contexto geral comigo. Pedro, claramente, nós observamos nas ações dele que é um homem afobado. Ele sai fazendo, é estourado, ele fala, uma hora ele fala: Senhor, tu és o Filho de Deus, e outra hora ele fala: Senhor, tu não vais morrer. É um homem impulsivo. E nós temos aqui Pedro, cheio de declarações ao Senhor. Por vezes ele disse, expressando ao Senhor o seu amor por ele. Vamos ver essas passagens para você entender exatamente o que eu quero te falar. Mateus 26, 33. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. João 13, 37 e 38. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro estava convicto do seu amor pelo Senhor. Ele não tinha dúvida: eu amo o Senhor, eu morro por ti, eu não te abandono. Porém, Pedro ele é confrontado agora ali pela sua realidade. Ele é confrontado pela fragilidade do seu amor pelo Senhor, no momento em que o olhar de Jesus encontra o dele. Então ele é impactado. Verdadeiramente ele estava certo a meu respeito. Eu disse, mas eu não fui capaz de sustentar aquilo que eu disse a ele. Cristo o traz de volta, fazendo a mesma pergunta para ele 3 vezes. E aí talvez nós vamos pensar assim: não, mas Jesus não foi lá e o acusou, ele o amou. Mas perceba, acompanhe comigo o meu raciocínio.
Pedro disse: Senhor, eu não te abandonarei, mesmo se todos eles te deixarem. Eu não te deixarei. Qual é a primeira pergunta que Jesus faz para ele? Pedro, você me ama mais que os outros? Pedro falou que não ia deixá-los, mesmo se eles te deixarem, eu não te deixo. E aí Jesus pergunta: Pedro, você me ama mais que eles? Eles me deixaram, você também me deixou? Aí Jesus faz a pergunta para ele 3 vezes, porque ele disse o quê? Eu morro por ti, Jesus. E aí Jesus vai lá e pergunta para ele 3 vezes: você me ama? Por quê? Para lembrá-lo que ele disse coisas que ele não foi capaz de sustentar. Imaturo. E 3 vezes ele pergunta para lembrá-lo: 3 vezes você me negou. Com isso, Jesus está fazendo o quê? Esfregando na cara dele o erro dele. Com amor? Com amor. Aí nós quebramos aquilo que o mundo tem nos dito, que o hábito de expor o erro mata as pessoas. Você não pode fazer isso. Você tem que tratar com jeito a situação. E Jesus mostrou o quê? Expor o erro cura, salva, traz de volta. Pedro ficou magoado. Poxa, Jesus, eu vacilei, você veio me lembrar de novo. 3 vezes, só para me sacanear com o meu erro. 3 vezes eu errei, 3 vezes você me pergunta? Ele ficou magoado, e a passagem diz que ele chorou amargamente quando seus olhos encontraram de Jesus. Pedro estava entristecido profundamente. Ele sabia do seu erro, e Jesus o traz de volta, expondo o seu erro. Jesus não fingiu que nada aconteceu, Jesus não ignorou o fato, Jesus não só chegou e disse: tudo bem, Pedro, vamos lá, volta. Jesus expõe o seu erro. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Não podemos ser afobados, afoitos, sair por aí achando que as nossas declarações, as nossas palavras são o que importa. Nós nos apressamos, falamos demais, falamos o que não deveríamos, achamos que o que o Senhor deseja de nós são muitas declarações de amor e que tudo o que nós dizemos para Ele é o que Ele está esperando de nós. Pedro estava achando que ele tinha grande valor por tudo o que ele dizia. Eu me declarei para Jesus, falei mesmo que eu não vou deixar Ele. É nós até o fim, Jesus. Você não vai morrer não, estou com você. Ele achou que o Senhor estava esperando dele era isso. Me ame profundamente, fale isso para mim em todo o tempo. E nós não fazemos isso só com o Senhor, fazemos com as pessoas. Nos declaramos: ó, aqui é o meu lugar, eu encontrei o meu lugar, agora eu tenho um pastor. Somos irmãos, tenho você como minha mãe, como meu irmão de sangue. E depois, a gente não sustenta o que fala. A gente dá para trás: acho que foi um equívoco, opa, peraí, me enganei. A diferença é que as coisas que nós falamos, as nossas declarações de amor, elas não têm o impacto que aquilo que Pedro disse teve sobre a vida dele. Você não vê os olhos de Jesus encontrando o seu depois que você falou demais e deu para trás. Mas Ele está. Ele está te encarando quando você disse que permaneceria, mas não permaneceu. Quando você disse que faria, mas não fez. Quando você disse que ia, mas não foi. O Senhor não é o seu Noel. Ele não é o seu Papai Noel particular, que está ali te observando e só falando: ai, bom menino, isso mesmo. Ele está esperando obediência. E quando você diz que vai fazer, que vai ficar, que vai ir, que vai cumprir e não o faz, os olhos de Jesus estão te observando. É que os seus olhos não encontram o dele como o de Pedro. Pedro teve o privilégio de naquele momento ser impactado pelo olhar de Jesus, expondo para ele: eu falei que você não ia sustentar. Eu avisei,
Jesus faz a mesma coisa conosco, sim. Ele vem até nós, sim, para dizer: tu me amas? Lembra que você falou? A pergunta de Jesus para nós nessa noite é essa: tu me amas? Então, mas você lembra que você falou, né? Você lembra que você prometeu? Você lembra que naquelas orações lá, aos prantos, quebrantado ali, você fez 1001 promessas para mim? Lembra? Não, Jesus, é a última vez. Ai, Senhor, eu prometo. Senhor, como eu te amo. Eu nunca mais vou deixar de faltar aos cultos. Agora eu vou ser firme, Senhor. Nunca mais eu participo daquelas conversas, Deus. Eu entendi. E a gente não sustenta nada. E aí o Senhor vem até nós e nos confronta da mesma forma que Ele fez com Pedro. Tu me amas? O pastor falou aqui para nós não cairmos na graça, não nos perdermos, não deixarmos de experimentar e de vivê-la. Isso é graça de Deus. Entender que quando o Senhor nos expõe, quando Ele nos confronta, é graça. Porque Ele busca e disciplina os que Ele ama. Entender que Ele não está esperando de você as melhores palavras, as melhores declarações. O Senhor deseja apenas e exclusivamente a sua obediência. Deseja por muitas vezes que nós contenhamos as nossas palavras, que nós não saiamos por aí querendo falar muito e por vezes caindo no erro de não sustentar o que nós dizemos, caindo no erro de dizer aquilo que nós não somos capazes de cumprir. Para o Senhor, as nossas declarações de amor, vazias de obediência, elas são como uma fonte seca, inútil, não serve para nada. A sua maior declaração ao Senhor de amor, a coisa mais bela que você pode oferecer a Ele é a sua obediência, porque em obediência existe renúncia. Em obediência existe alguém negando a si mesmo. E isso é mandamento. Obediência quero. Paremos de olhar ao Senhor como sendo um bom velhinho, como sendo um paizinho amoroso. Lembremos que Ele é nosso Senhor. E que da mesma forma como Ele confronta Pedro, Ele também nos confronta. E que tudo aquilo que nós dizemos a Ele, Ele se lembra. E Ele não olha para nós, não sabia o que estava falando. Não leva em conta as coisas que Ele disse, as promessas. A prova disso é que Jesus vai a Pedro e diz: Pedro, lembra que você falou? Você não cumpriu. Mas agora, Pedro, daqui para frente, apacenta as minhas ovelhas. Ele está chamando Pedro de volta para obedecê-lo, cumprir a sua vontade. Da mesma forma é conosco. Não seja um tolo que sai por aí achando que tudo que você diz ao Senhor, Ele entende. O Senhor é bom, Ele é um paizinho. Se eu não fizer depois, está tudo bem. Poxa, Senhor, falhei, não cumpri. Mas tudo bem, vamos refazer. Volta, vamos rebobinar. Agora eu prometo. Pare de ser tolo diante de Deus e ficar prometendo coisas ao Senhor, porque Ele diz: se prometeu, se fez um voto, não tarde em cumpri-lo. Na multidão de palavras habita o erro. Sejamos sábios, vamos entender que o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor quer nos abençoar na nossa obediência. A única coisa que Ele tem exigido de nós é obediência. Controlemos a nossa boca diante de Deus e diante dos homens, porque aquilo que nós falamos uns com os outros, o Senhor também está ali. E aí você está prometendo, você está se comprometendo em situações
e depois você não cumpre. E o pior, por muitas vezes assinamos com o nome de Deus. Ah, mas eu falei, mas o Senhor não permitiu. O Senhor não me deixou fazer. O Senhor mandou voltar atrás. Não atraiamos sobre nós a ira de Deus. Porque o Senhor não olha para nós como inocentes daquilo que nós mesmos nos comprometemos e declaramos, as nossas juras de amor a Ele. Da mesma forma, eu quero encerrar aqui repetindo para você a pergunta que o Senhor fez a Pedro. E espero que você, assim como Pedro, reflita. Pedro, na terceira, já ficou entristecido e falou: Senhor, Tu sabes. Ouça o Senhor perguntar para você nessa noite: Tu me amas?